Eu era um nerd, não tinha amigos, eu nunca tinha beijado na boca, eu sofria bullying. Por quê? Porque eu não sabia falar com as pessoas. E aí eu entrei no teatro e mudou minha vida. Eu fiquei mais espontâneo, perdi o medo de falar com as pessoas, veio uma ideia na minha cabeça. Eu estudei um pouquinho de comunicação e minha vida mudou completamente. E se eu continuar estudando, será que tem limites onde essa habilidade pode me levar? E aí começou uma jornada de 15 anos de estudo da comunicação. E aí uma pessoa chegou e falou: Giovanni, por que você não vende mentoria individual? Eu vendi assim, ó. Fiz 20 mil em 20 dias e foi o meu start. Mas detalhe, eu não tinha fama. Nisso veio o convite pro primeiro podcast. Aí veio uma ideia. Peraí, e se eu pegar o podcast que eu fui, cortar e postar? Viralizou. 4 milhões de seguidores em menos de 4 anos. Hoje temos o maior canal de oratória da América Latina. Giovanni Begossi! Ele, professor da oratória, como é conhecido. É o maior especialista em oratória do Brasil. E bicampeão brasileiro da modalidade. Impacta empresários, políticos e atletas com a sua metodologia. E ele é especialista em persuasão e também é TEDx Speaker. De nada adianta você ter o melhor produto, o melhor currículo, a melhor empresa, se você não souber convencer os outros disso. Tem que saber comunicar. Vamos lá. Entrevista de emprego. Você é o melhor candidato. Você não sabe transmitir isso. Fica nervoso. Trava, dá branco, gagueja. Outra pessoa que sabe menos que você vai ser contratado. Qual é o erro mais comum na comunicação que você vê? Em vendas, apresentações? É não entender como funciona o cérebro humano. Nós temos duas partes do cérebro. O cérebro primitivo e o cérebro racional. E as pessoas querem apelar pro cérebro racional. Falando palavras difíceis, dando argumentos técnicos. Não basta você saber do seu assunto. Você tem que dar um show. Quando você sobe no palco, você vai se comunicar com o cérebro primitivo. Você vai interagir com a plateia. Usar humor. Enquanto você entende este princípio básico, você descobriu o maior segredo da comunicação que existe. Conta do livro. Qual é o diferencial dele? Esse livro é o melhor livro de oratória e comunicação já escrito na história da humanidade. Eu ensino os 3 Cs da comunicação. O primeiro C, clareza. O segundo C, confiança. O terceiro C, convencimento. Cara, é um livro muito transformador. É impossível você ler esse livro, aplicar o que tá nele e não mudar a sua vida completamente. Não dá. Fala pessoal, se você precisa receber pagamentos do exterior e trabalha com tecnologia, consultoria ou presta serviços para empresas internacionais, essa dica é para você. A Remessa Online, que é a plataforma que eu uso para receber a monetização do meu podcast, foi disparada a melhor solução que encontrei para receber do exterior com agilidade e confiança. Você recebe em até 24 horas, com taxas até 8 vezes menores do que as dos bancos tradicionais e tudo 100% digital. E agora, eles lançaram o desafio Remessa Experience, uma campanha que é literalmente um game de conhecimento. Você se cadastra como PJ, se inscreve no site da promoção e começa a responder perguntas diárias sobre temas como tecnologia, lógica, cultura pop e muito mais. Quem acumular mais pontos concorre a vouchers semanais da Amazon, iFood ou Steam, um PlayStation 5 por mês e no final, uma viagem com tudo pago com acompanhante para o Vale do Silício. A campanha vai até 31 de julho e quanto antes você participar, maior a sua chance de ganhar. Para saber mais, é só acessar o site da promoção, clicando no link que está aqui na descrição do episódio. Boa sorte! Giovanni, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Uma honra estar aqui nesse estúdio que é uma referência. Uma referência tão grande que eu já vim várias vezes. Exato. Porque todo mundo contrata. E eu fui o último da fila para te receber, né? Pelo jeito dos podcasts. Você tava me validando, né? Ó, se esse cara performar, eu chamo no meu. E mal sabem, né? Que a gente se conheceu num evento intermediado aí pelo Marcelo Toledo, que é meu amigo e sócio, né? Rei da banheira de gelo. Rei da banheira de gelo. E a gente se conheceu lá no Arnold Sports, mas foi um prazer e que legal que deu certo da gente conversar. Num momento, né? A gente vai falar logo mais que tem lançamento de livro e tudo mais, mas eu queria começar perguntando, né? Porque hoje você é um dos maiores especialistas em comunicação e oratória do Brasil, se não for o maior, né? Como que surgiu essa conexão, né, de você compreender a importância da comunicação, né? E qual foi o primeiro grande comunicador que te inspirou? Top. Tem 3 comunicadores que eu tenho como referência. Steve Jobs, Dale Carnegie e Jesus. A gente pode falar dos aspectos da comunicação de cada um deles. Você falou um dos maiores do Brasil. Hoje, graças a Deus, temos o maior canal de oratória da América Latina. 4 milhões de seguidores em menos de 4 anos. Em 2021 eu era advogado. Estava frustrado com a minha profissão. E de onde que veio esse negócio da comunicação? Primeiro de tudo, porque eu era um nerd antissocial. Eu não tinha amigos, eu nunca tinha beijado na boca, eu sofria bullying. A minha vida era terrível, por quê? Porque eu não tinha tato social, eu não sabia falar com as pessoas. E era tão chato isso, eu via as pessoas que eram mais extrovertidas, mais soltas, mais leves, parecia que elas sorriam mais, parecia que elas eram mais felizes. Aí eu falava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? E aí eu entrei no teatro, no grupo da escola.
E mudou minha vida. Porque quando eu entrei lá, eu fiquei mais espontâneo, perdi o medo de falar com as pessoas, minha vida mudou da água pro vinho. Isso foi em 2010 no teatro. E aí, como eu fiz 2 aninhos do teatro no ensino médio, e a minha vida mudou tanto assim, veio uma ideia na minha cabeça. E esse insight, hoje eu falo, foi Deus que colocou na minha cabeça. Na época eu não sabia, hoje eu sei. Sempre que eu falar, olha, aí veio um insight, é porque Deus colocou essa ideia na minha cabeça. Aí veio um insight. Eu estudei um pouquinho de comunicação. E minha vida mudou completamente. E se eu continuar estudando comunicação? Será que tem limites onde essa habilidade pode me levar? E aí começou uma jornada de 15 anos de estudo da comunicação. Quando eu entrei na faculdade, no curso de Direito, me veio outro insight. Deus colocando a ideia na minha cabeça. Peraí, eu me deparei com um esporte chamado debate competitivo. Ninguém sabe desse esporte. Esporte. É underground, ninguém conhece. Uhum. Mas nos Estados Unidos é mais famoso. Na Inglaterra, nasceu no Reino Unido há mais de 200 anos. Eu visitei recentemente Oxford, onde nasceu o debate competitivo, foi muito foda. Então lá fora tem a cultura do debate mais. No Brasil, desde 2010, existem sociedades de debate. Eu descobri esse esporte, tem campeonatos disso, juízes. Eu tive a honra de ser juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate, português e espanhol. E por que eu entrei nesse esporte? Novamente, um outro insight. Se eu ficar bom no que falar, argumentação, pensamento crítico, capacidade analítica, e no como falar, oratória, eu vou ficar imbatível. E aí eu entrei nesse esporte de cabeça, e eu fiz 6 anos dele, eu acabei ganhando mais de 20 prêmios de debate oratório em 3 línguas. Eu fiz Toastmasters quando eu estava em Portugal, que é um clubinho de oratória. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Você já conheceu alguém que fez mais de 10 cursos de oratória? Não conheço, mal conheço quem fez um. Pois é, cara, eu era maluco, eu era viciado em estudar oratória, porque cada curso que eu fazia, parecia que eu aprendi uma nova técnica que eu aplicava e ia mais longe. E ampliava o superpoder, né, que você estava formando, né? Só uma curiosidade, nesses desafios de oratória, nesses campeonatos, você tinha gente de todas as profissões possíveis? Sim. Ou tinha características específicas? Porque advogado provavelmente deveria ser uma parcela considerável, ou não? Tem um campeonato mundial dos Toastmasters, chama Toastmasters International, que qualquer pessoa pode participar, basta ser um membro do Toastmasters. No debate competitivo, tem uma prevalência de pessoas de humanas. O debate competitivo é mais no setor universitário. Então, tem uma prevalência da galera de humanas. Mas, em tese, qualquer pessoa pode participar. E eu acabei ficando viciado em estudar comunicação, e eu fui ganhando esse superpoder que você comentou, que eu chamei de hiperpersuasão, que é a habilidade de convencer qualquer pessoa em qualquer situação. Aí eu falei, caramba, peraí, isso é muito poderoso. Porque para pra pensar comigo. Tem um conceito de persuasão que eu gosto muito, que é: persuasão nada mais é do que você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Persuasão nada mais é do que você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. E se você para pra pensar, networking é isso. Você quer se aproximar daquela pessoa, você vai querer fazer ela querer te ter por perto. Vendas é isso. Você quer vender mais e mais caro, você vai fazer a pessoa querer comprar. Relacionamento é isso. Você quer namorar, casar, você vai fazer essa pessoa querer fazer tudo isso com você. Então você para pra pensar, peraí, persuasão é a habilidade mais lucrativa e mais importante do mundo. E se você tem a habilidade de ser hiper persuasivo, convencer qualquer pessoa em qualquer situação, você vai se tornar imparável. E muita gente acha que basta você conhecer muito de um tema, basta você ser um especialista que você vai ter sucesso. Os dados mostram o contrário. Vou trazer alguns dados. 55% da sua comunicação é expressão corporal, 38% tom de voz e 7% conteúdo. Como assim, Giovanni? Literalmente, 93% tem a ver com como você fala e 7% o que você fala. Giovanni, quer dizer que eu posso falar qualquer besteira, se eu falar bonito dá certo? Não, calma lá. Imagina, tenta passar esses dados que eu acabei de te falar só com gesto, não dá? Sim. Só que, por que isso é importante? Imagina que eu chego aqui e falo: estou muito feliz de estar aqui nesse podcast hoje. O conteúdo foi: estou muito feliz. Mas o tom de voz e a linguagem corporal falou o contrário. E você acredita mais nisso. Outro dado impactante: 85% de todo o resultado financeiro que a gente tem na vida tem a ver com a habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. O Dale Carnegie chama isso de engenharia social. O que é isso senão rapport? O que é isso senão comunicação? Então, quando você começa a ver todos esses elementos, você fala: peraí, quer dizer que comunicação é um superpoder, quanto mais eu estudo, mais longe eu vou. Chegou 2021, eu me formei em Direito, no melhor aluno da turma, tinha intercâmbio na Europa, achei que eu ia arrasar no mercado de trabalho com esse currículo, achei que eu ia ser o Harvey Specter da vida real.
Só que daí o escritório que eu estagiava chegou pra mim, colocou a mão no meu ombro e falou: Giovanni, agora você não é mais estagiário, agora você é advogado e você merece receber de modo condizente com a sua profissão. Aí eu recebi um aumento, eu ganhava R$1.000, comecei a ganhar R$1.500. E aí eu percebi uma coisa muito interessante. De nada adianta você ser o melhor. De nada adianta você ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor currículo, a melhor empresa, se você não souber convencer os outros disso. O Schopenhauer, filósofo, ele falava: uma coisa é ter razão e outra coisa é ficar com a razão. Ter razão é estar certo. Só que às vezes você tá certo, só que a plateia, a audiência, o cliente pega a razão e dá pra outra pessoa. Você tinha razão e não ficou com ela. Aí ele falou: além de aprender de verdade o que é real, a gente precisa ter técnicas de persuasão. Chegou a 2021, eu tive uma epifania. Tá bom. Entendi que não basta ser o melhor, tem que convencer os outros nisso. Paralelamente, eu comecei a fazer um projeto extra, que era um curso de oratória online. Porque eu vi toda essa minha trajetória e falei: cara, peraí, eu acho que eu estudei mais oratória do que direito na minha vida. E tem tanta gente que precisa desse conhecimento. E se eu simplesmente fizer um curso online de oratória? Abril de 21, eu abri meu perfil no Instagram, era fechado. Tinha 2.000 seguidores. Isso que eu ia perguntar, qual era a tua presença digital nesse momento que foi o começo da virada, né? Começo. Abril de 21, abri meu perfil, que ele era privado. Tinha 2.000 seguidores da época da faculdade, de amigos e tudo mais. Abri o perfil. Comecei a fazer conteúdo. Fiz meu primeiro Reels, meu primeiro carrossel, minha primeira live. Fiz meu primeiro lançamento, meu primeiro pitch, minha primeira venda, sem saber o que eu estava fazendo. Eu não sabia nem que o nome era lançamento. Eu via as pessoas fazendo live e na live falando certos argumentos em certa ordem que gerava uma vontade de comprar. Aí eu repeti isso, eu modelei. Eu não sabia nem que o nome disso era pitch. E aí eu fui lá e fiz meu primeiro curso de oratória. E eu vendi. Eu não sabia nem que era tráfego pago, foi tudo no orgânico. Aí eu coloquei 100 pessoas numa live, vendi 10, ou seja, 10% de conversão, ok? E eu fiz R$1.000, porque eu vim de 10 a 9,7. Caramba. Sendo que eu paguei R$2.000 pra designer. Aí eu saí R$1.000 de prejuízo. Isso virou alguma chavinha pra você? Virou. Sabe o que aconteceu? Eu perdi R$1.000, entre aspas, só que eu falei: peraí. Eu me diverti fazendo isso. Então já tinha um sinal de que aquilo era minha vocação. Eu não estava gostando de ser advogado, não era minha praia. 2, eu estava dedicando 1 hora por dia a esse novo projeto, sem saber o que eu estava fazendo. E eu tive esse resultado. Imagina se eu caio de cabeça e me dedico completamente a isso. Então, fazendo esses cálculos, em maio de 21, eu saí da advocacia, a profissão que eu me preparei durante 6 anos, 4 anos de estágio em escritório, intercâmbio em Coimbra, um monte de coisa, pra cair de cabeça no digital. Detalhe, eu não tinha nada de networking. Zero. Você sabe o que é você não conhecer uma pessoa que empreendia? Quer dizer, você não estava no círculo que poderia te ajudar e te catapultar. Nada. Eu simplesmente estava seguindo o que uma outra pessoa falava na internet. Eu falei: cara, eu acho que eu vou. Eu não tinha ninguém pra tirar dúvida. E é por isso que eu demorei pra começar a pegar no tranco. Esses primeiros meses, de maio até novembro de 21, foram os mais difíceis da minha vida. Em novembro de 21, eu cheguei a fazer live para 0 pessoas e lançamento de 0 vendas. E aquele início, né? Porque 2021 era a primeira e segunda onda da pandemia, que era o boom das lives, né? E todo mundo tentando se posicionar e vender e tudo, né? Cara, algum tipo de conteúdo. Nessa época foi quando, assim, a criança chora e a mãe não vê, sabe? Porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Giovanni, quando que foi o ponto que você começou a pegar tração? E minha curiosidade também é, quando eu comecei a ver conteúdo sobre você, foi associado a uma marca que foi criada e associada, que eu não sei se foi acidental ou intencional, que eu queria saber de você, do El Professor da Oratória, obviamente também por similaridades físicas que você tem, né, com o personagem de La Casa de Papel. Como que foi esse surgimento desse nome? Então, as estrelas se alinharam em dezembro de 21. Então, novembro de 21 foi o ponto baixo, 0 vendas, 0 pessoas na live, cara, quase desisti, novembro. Em dezembro, algumas coisas mudam. Uma pessoa chega pra mim e fala: Giovanni, tu é bicampeão brasileiro de oratória, né? Sou. Você parece que é o professor da Casa de Papel, né? Dizem isso. Sim. Se você juntar essas duas coisas, daí eu criei o El Professor da Oratória. Primeira mudança, branding. E essa mudança veio por networking, porque foi uma pessoa que me aconselhou. Mais um ponto.
eu mudei minha estratégia. Até então, eu só estava focado em lançamentos digitais. Porque na época era tudo que eu conhecia. Eu achava que o digital era lançamento. E aí, uma pessoa chegou e falou, Giovanni, por que você não vende mentoria individual? E aí foi quando eu entendi, caraca, eu queria vender para 1000 pessoas, mas não sabia vender para uma. E eu precisava aprender sobre vendas. E aí eu comecei a me dedicar para vendas, aprender a quebrar objeções e, de fato, poxa, tem uma pessoa na minha frente, converter essa pessoa. Comecei a vender mentoria individual. Olha que louco. Dezembro de 21, eu lancei uma mentoria individual de 4 encontros de 1 hora comigo por R$500. Caramba. Meu Deus do céu, tava barato ou não tava? Sim, Então, claro, tava irresistível, óbvio. né? Sim. Eu vendi 17, assim, ó. Vendi pra caramba. Aí eu falei, opa, peraí, entendi. Eu tava meses sem ver a cor do dinheiro, de repente tá vendendo, entendi alguma coisa. Aí eu aumentei o preço pra R$1.000. Aí eu vendi 18. Eu, caraca, como assim? Então eu fiz 20 mil em 20 dias e foi o meu start. Foi a primeira vez que eu fiz algum dinheiro. Eu falei, caraca, peraí, acho Descobri um produto replicável aqui. Mas detalhe, eu não tinha fama. Uhum. Eu tava com os mesmos 2.000 seguidores. Então, quer dizer, essa demanda, se não crescesse a tua audiência, essa demanda ia acabar porque você tinha um universo... Na verdade, conseguia manter, Uhum. porque a minha máquina de vendas, meu funil de aquisição, era networking. Eu sabia circular nos ambientes, entendeu? Então, eu tava fazendo isso. Paralelamente, enquanto eu ia subindo o ticket de 1.000 para 1.500, 1.500 para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 50.000, 100.000, foi subindo. Paralelamente, eu estava produzindo conteúdo. E a produção de conteúdo, de repente, se tornou mais leve, porque eu não dependia mais disso. Uhum. O pior jeito de você estar na internet é quando você precisa disso para pagar as contas. Sim. Você já faz estressado, entendeu? Sim, e aí, não, por acaso, não funciona fazendo estressado. Exato, você já faz muito desesperado. Cara, eu estava lá fazendo mais dinheiro do que eu jamais tinha feito com mentoria individual e eu tava fazendo de boa conteúdo. Nisso veio o convite pro primeiro podcast. Podcast mudou meu jogo, olha que curioso. Foi meu primeiro podcast e aí veio uma ideia, olha aí, insight, novamente, Deus colocando na minha cabeça. Peraí, tem gente com milhões de seguidores que a única coisa que eles fazem é postar 2 cortes de podcast por dia. E se eu pegar o podcast que eu fui, cortar e postar? E aí, sem saber PN, porra nenhuma de edição de vídeo, eu joguei no Google, programa mais fácil de editar vídeo, mais parecido com o Windows Movie Maker, que era o que eu usava na escola. Na escola. Isso 21? 22? Iniciozinho de 22. Antes do ChatGPT. É. Então você perguntou pro Google mesmo. Foi Google. E aí ele falou assim, Filmora, tal, qual é essa? Baixei o Filmora, e aí eu mesmo peguei o arquivo bruto do podcast, taquei lá, sem estratégia nenhuma. Eu apenas picotei e comecei a postar. Aí eu participei do meu segundo podcast, mesma coisa, picotei. E lá eu tava postando um corte a cada 2 dias. Por quê? Porque, cara, eu não sabia fazer direito ali, um corte a cada 2 dias foi o meu start, eu não fazia produção de conteúdo antes. Só que daí, enquanto eu fazia, eu fui ficando melhor, fui ficando mais rápido, comecei a ter gaveta, porque eu participei de mais um podcast, falei, peraí. E a competição era menor, porque naquela época, a quantidade de podcasts e cortes era menor do que o que veio a ser depois. Sim. Então você tava num timing muito propício, né? Eu peguei a onda, bem a crista da Sim. onda. E aí eu comecei a cortar e postar 1 por dia. E eu comecei a ficar melhor, mais rápido que eu fazia. Aí eu comecei a fazer 2 por dia. Quando eu comecei a postar 2 por dia, viralizou. Caramba. 2 Reels pegaram alguns milhões de views. Ganhei 200 mil seguidores em um mês. Sendo que 150 mil foi em uma semana. Foi muito louco. Imagina, você tá de boa no Insta, 30 mil seguidores por dia, chegando assim. Sendo que, cara, hoje se chega a isso, não vira muito ponteiro, porque eu tenho mais de 2 milhões no Sim. Insta. Só que quando eu tinha... Cara, demorou 1 ano e meio pra atingir 10 mil. Então, eu saí de 2 mil no começo de 21 pra 10 mil, que eu bati ali no meio de 22, agosto de 22. Então, demorou 1 ano e meio pra eu conseguir 10 mil. E, de repente, 200 mil seguidores, sendo que 150 mil foi em uma semana. Cara, foi muito louco. Cara, de verdade, minha vida mudou aí. Eu nem dormia, ficava atualizando, assim. Nisso veio o convite pra participar do programa Pânico. Aí foi uma mega honra, tanto que tá fixado até agora no meu perfil lá no Pânico. Aí foi lá, e esse foi o start. De repente, em setembro de 22,
eu tinha 200 mil seguidores, um perfil verificado e tinha ido no Pânico. Então, Um carimbo de validação, né, de audiência e notoriedade. exato. Fora o individual que eu já tinha. Sim. Então, digamos que esse foi o meu nascer no digital. E aí foi muito louco, cara. Foi Deus mesmo. Não tem explicação. De agosto de 22 para agosto de 23, foi 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Agosto de 22 estava com 1.2, tava com 200, e em agosto de 23, 1.2 milhão. Foi tudo muito rápido e você conseguiu dominar uma vertical específica de conhecimento, no caso de oratória, né? E como que você foi desenvolvendo, a partir dessa audiência conquistada, a tua esteira de produtos? Tá. Inclusive, foi engraçado, quando eu viralizei com oratória, o pessoal falou assim, é óbvio que você viralizou com oratória. Oratória todo mundo precisa. Eu falei, engraçado que não tinha ninguém com mais de 1 milhão de seguidores com oratória antes, né? O óbvio é óbvio depois que descobre. Aí depois né? eu falo, é fácil. Sim. Pô, sacanagem, né? Quantos tentaram depois, talvez, né? É. E não conseguiram, Estão né? tentando aí. Eu formei alguns concorrentes. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Aos poucos eu fui criando várias soluções. Então hoje a nossa empresa tem desde e-bookzinho mega hiper super barato, a curso de 97, a curso de 347, a curso de 697, 1497, mentoria em grupo de 3K, palestras de dezenas de milhares de reais, treinamentos em company de 6 dígitos. Nisso a gente acabou atendendo gigantes como Johnson & Johnson, Biogen, cara, inúmeras. SWAT de São Paulo, que é o GAT, treinamento de persuasão para eles, Exército Brasileiro, na ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Então, realmente, as coisas se alinharam para meio que ficar ali na crista da onda de a maior referência de oratória, de forma de que eu conseguia atingir esses espaços muito rápido. Nisso, a gente também tem mentorias individuais, continua, só que o ticket subiu. Se for com você, né? E você tem time também? É um passo, assim, que a gente vai tomar. Mas o que a gente tem hoje de mentoria individual, a gente atende desde bilionário até influencer com mais 10 milhões de seguidores, atletas campeões olímpicos, políticos com milhões de seguidores. Então a gente atende, sabe, aquela galera que de fato tá performando em altíssimo nível e precisa de alguém pra estar junto. Sim, é uma mistura de mentoria com um coach, né? Isso. De oratória, né? Exato. De estar lá treinando e acompanhando, né? O próximo passo vai ser eleger um governador. Aguarde os próximos passos. Já tá em roadmap isso? É, aguarde. Que legal. Próximo passo do professor vai ser eleger um governador. Mas vamos lá. Então fui desenvolvendo essas soluções. Algumas soluções que é legal a gente falar, porque tem muita gente aqui de empresa, founder, nos ouvindo. Treinamento de persuasão para time de vendas. Cara, olha que legal isso. Porque uma coisa é treinamento de vendas. Bacana, aprendi quebra de objeção. Agora, imagina você aplicar um bom script de vendas a uma oratória que é clara, confiante e convincente, que são os 3 Cs da comunicação, que é o método que eu criei. Imagina você aprender 30 gatilhos mentais e 30 técnicas de rapport, que eu ensino e ninguém mais ensina. Você pode procurar, não existe nenhum lugar que ensina 30 gatilhos mentais e 30 técnicas de rapport. Não tem. E aí, você receber isso, o seu time de vendas aumenta a persuasão, aumenta a conversão, aumenta o lucro. Temos treinamento de comunicação de alto nível para cúpula corporativa. Vou dar um exemplo. Falcone, uma das maiores consultorias do país. A gente tem treinamento para sócio, VP, diretores, que a gente chega lá e deixa a persuasão deles em dia. Eles, poxa, estão lá lidando com contratos de milhões, liderando times, e eles não vão ter uma comunicação clara, confiante, convincente? Como assim? Então temos esse treinamento, temos palestras para os colaboradores como um todo. Então a gente tem um braço bem legal de treinamentos corporativos, temos as mentorias individuais e temos os cursos que atendem todo mundo e mais um pouco. Fora, é claro, o que me trouxe até aqui, que a gente nunca vai abandonar, que é o conteúdo. Cara, eu sou tão fissurado nesse negócio de conteúdo, é uma filosofia meio assim, cara, a gente inunda o mercado com conteúdo gratuito de altíssima qualidade, de forma que não tem escapatória, no sentido de mais cedo ou mais tarde a pessoa vai se deparar comigo. Só pra você ter ideia, a gente tem lá um YouTube, passou de 600 mil recentemente, previsão é que bata 1 milhão nos próximos 12 meses. A gente cresce mais de 1.000 por dia no orgânico. Olha só que louco. Eu recebi um depoimento de um camarada que maratonou meu YouTube. E ele chegou e falou, Giovanni, eu gastei milhares de dólares em um curso de oratória de um concorrente seu no exterior. E o seu YouTube é melhor.
Então, quando você tá nesse ponto que o teu YouTube, que é o seu gratuito, é melhor que o pago da gringa, então é esse o ponto que a gente tá. E normalmente é difícil você juntar o quantitativo com o qualitativo, né, na mesma pessoa ou na mesma, enfim, no mesmo lugar, né? O que você vê assim? Resumindo, eu não sou só um rostinho bonito. O que você vê? Eu fiquei com uma curiosidade. Quando você fala, né, puxa, eu consigo colocar 30 gatilhos mentais, né, e pitches e tudo mais num time de vendas, vocês conseguem medir a mudança do resultado depois da aplicação do treinamento, assim? Então, a gente ainda tá nesse passo de ter follow-up. Por Sim. enquanto é um treinamento que é um one shot. Mas a gente já tem alguns feedbacks. Tem um treinamento que está agora em curso que a gente ouve. Olha, apliquei suas técnicas ontem e fechei um contrato de X milhões. Uhum. Então, a gente tem esses feedbacks, tanto que essas empresas continuam contratando. Uma multinacional que eu não vou citar contratou a gente 4 vezes. Então, por que eles continuam contratando? Sim. Porque eles veem ROI. Mas a gente vai ainda deixar isso tudo mais sistematizado. Porque quando você fala tudo isso, o caminho que eu vejo é o seu método ficando maior do que a sua capacidade de atender, portanto, tendo que criar uma consultoria, né, com um time para aplicar nas empresas, né? Exato. E inclusive é o que o Robert Cialdini faz. Sim. A genialidade do Instituto Cialdini é que eles têm produtos in company para aplicar o método dele de gatilhos mentais e influência nas empresas. E a gente vai chegar nesse ponto. Eu teria ainda uma grande empresa de treinamentos que, inclusive, tem as pessoas treinadas por mim. Digamos que são algumas décadas pela frente, porque, cara, tudo bem, cada um tem seu estilo. Tem gente que quer falar, eu vou ficar nisso 5 anos, vou vender e vou tomar coco na praia. Cara, não. Oratório é meu propósito, oratório é minha vocação, oratório é que eu vou estar fazendo o resto da vida, vai ser inspirar pessoas. Não tá pelo curto prazo, né? Exato. Qual o erro comum que você vê normalmente, né, em vendas, apresentações, palestras, pitch, né, de um empreendedor, de uma figura pública que faz a conexão com a audiência perdida, né? Qual é o erro mais comum na comunicação que você vê, Giovanni? O erro mais comum é não entender como funciona o cérebro humano. Nós temos 2 partes do cérebro, o cérebro primitivo e o cérebro racional. E as pessoas querem apelar para o cérebro racional. Exemplo, falando palavras difíceis, dando argumentos técnicos, mostrando dados demais, sendo que o que convence a emoção. Isso para tudo. Palestras, vídeos e pitch. Então, vamos lá, você quer melhorar o seu pitch? Deixa ele mais emocional. Você está falando muito racionalmente, características do produto, por tabela de por que o seu custo-benefício é melhor. Você não está tendo uma narrativa. Não está usando storytelling, não está usando gatilhos mentais, como, por exemplo, da prova social. Então, precisamos deixar isso mais límbico. Você quer melhorar o seu vídeo? Mas você é um puta de um profissional, advogado conceituado, médico conceituado. Aí você chega, fala monótono, difícil, pausado, no celular, não sabe jogar o jogo do digital, não tem uma comunicação magnética. A comunicação digital é rápida, é bem-humorada, é simples, porque tudo isso atinge o cérebro primitivo. Você chama atenção nos primeiros segundos, quebrando o padrão, você vai viralizar. Agora, para reuniões, palestras, vamos para palestras primeiro. Palestras. Você quer ser um palestrante bem pago. Qual que é a diferença? Eu tenho alunos que o cachê de palestra é mais de 100 mil reais e eu que roteirizo as palestras. Qual que é a diferença? Eles entenderam que não basta ter um bom conteúdo, não basta você saber do seu assunto, você tem que dar um show. O Dale Carnegie falava isso há mais de 100 anos. Você quer o segredo para atrair e reter a atenção das pessoas? Entretenha. Então você tem que entender que quando você sobe no palco, você não vai mais se comunicar com o cérebro racional, você vai se comunicar com o cérebro primitivo. E é por isso que você vai usar técnicas como, por exemplo, a abertura límbica, que você entra quebrando o padrão. É aí que você vai interagir com a plateia. É aí que você vai usar humor. É aí que você vai usar o storytelling. O slide tem que ser límbico. Não pode ser um monte de texto. Tem que ser imagem, uma frase, uma palavra. Enquanto você entende este princípio básico, que tem um nome, chama efeito ascendente da persuasão, você descobriu o maior segredo da comunicação que existe. Quando você fala desse exemplo, né, dos palestrantes, eu vejo muito isso, né, no mundo corporativo, né? Um CEO, um grande executivo extremamente competente, coloca para palestrar, ou palestra mal por conta de ser muito técnico, ou trava. Né? Como que destrava uma pessoa que tem aversão a falar em público, por exemplo? Porque eu conheço muitos executivos que já tiveram esse problema. Perfeito. Trava
tem 2 razões principais: perfeccionismo e agradadorismo. Primeiro, perfeccionismo. Você trava na hora de você falar em público porque você quer falar perfeito, sem erros. Você acha que você tem que ser o cara fodão e falar de um jeito pomposo e eloquente. Se você cometer qualquer errinho, vão rir de você. Nisso você nem faz. Ou então você fica travado. Calma, meu filho. Eu tive a honra de prefaciar o livro de um professor de Stanford chamado Matt Abrahams. O livro é Pense Rápido, Fale Melhor. E uma das maiores teses do Matt Abrahams, que eu achei lindo e maravilhoso, que ele fala assim: para ser um comunicador excelente, é necessário abraçar a mediocridade. Então, como assim? Isso não é um paradoxo? Para ser excelente tem que ser medíocre? Ele falou, porque errar é você ser medíocre. Quando você abraça o erro, você vai conseguir performar mais. Porque a tentativa de ser perfeito é o que está te travando. A vida não é um TED Talk. Quando você vê um TED Talk lindo e maravilhoso, aquilo foi muito ensaiado. Só que a maioria das situações da vida são de comunicação espontânea. Você não tem como roteirizar e ensaiar. Se você for tentar usar o mesmo paradigma do TED sem erros, você trava. Ou então você fica forçado e artificial. Agora, se você abraça o erro e você sabe lidar com o erro de forma leve, você descobriu o segredo. Tem inclusive um truque para você lidar com qualquer erro, que é saber brincar com ele. Você está apresentando um slide. Tem um erro de digitação. Faz uma piada com isso. Fala, não, foi de propósito, para ver se vocês estavam ligados. Não, brincadeira, gente. Ou foi o estagiário, vai ser demitido. Pronto, fez 2 piadinhas e ninguém vai estar mais nem aí. E vai se soltar. E pronto. Então nós temos a questão do perfeccionismo. Em segundo lugar, o agradadorismo. Principal causa de você não falar em público bem é o medo de julgamento. Então você tem medo do que as pessoas vão falar, você dá uma importância desproporcional para a opinião alheia. Eu não estou falando também que você tem que ignorar completamente, porque se eu e você não estivéssemos nos importando com a opinião de quem está assistindo, provavelmente o nosso conteúdo ia ser ruim. O grande segredo da comunicação é você se importar com o seu público. Então você vai colocar o outro no centro da sua comunicação, você vai entender que quem está te assistindo não se importa com você, se importa com ele mesmo, você vai entregar soluções para os problemas deles. Legal, você tem que se importar, mas não a ponto de você achar que a opinião dos outros define quem você é. Isso tem uma raiz que é antropológica, até histórica e biológica, que é o seguinte: ao longo dos tempos, sabe o Seth Godin? Sim, claro. Seth Godin, já leu Tribos dele? Sim, tenho. A tese principal do Tribos: o ser humano sobreviveu estando em bandos. Logo, quem passou o gene para frente teve prole foi quem sabia lidar com pessoas, e quem era aquele pária, aquele maluco, aquela pessoa que não tinha o gene do animal social, acabava não procriando, ou não estando num grupo, não sobrevivia. Resumindo, a gente foi tendo um gene agradador. Inclusive ele fala, tem muito mais grupo do que líder. Por quê? O grupo a gente precisa para sobreviver, por isso tem tanto grupo do WhatsApp. Só que o líder, a pessoa tem medo de julgamento do que os outros vão falar, então ela não se posiciona. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo que fala sim quando quer dizer não diz as suas opiniões e tem medo do que os outros vão pensar sobre tudo que ela faz e por isso acaba não se impondo. Isso é medo de julgamento. Quando você aprende a perder esse medo e a se posicionar, a falar o que está na sua cabeça, a dizer não sem medo de frustrar os outros, simplesmente você muda de vida e você começa a ser visto como líder. Todo líder é controverso. Ninguém vai agradar todo mundo. Se você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E o grande problema dessas pessoas é que elas acham que elas vão vencer na vida sendo mornas. Não, você tem que bancar suas opiniões. Só que as pessoas têm um medo primal de fazer isso, porque elas acham que se eu sair do bando, se eu for expulso, eu vou morrer. É essa a informação que o cérebro primitivo tem. O cérebro racional já é mais inteligente. Ele fala, não, eu entendo que tem muito grupo hoje, se eu desagradar esse grupo, não quer dizer que eu vou morrer. E é por isso que você tem que lutar contra o medo de falar em público. O Dale Carnegie sempre falou isso, faça aquilo que você tem medo. A melhor forma de você desbloquear a sua comunicação é se comunicando. Mas, Giovanni, isso não é uma dica meio idiota, para falar bem tem que falar, mas é verdade. Imagina você quer ficar bom em natação, só lendo livro de natação, sem cair na piscina. Sim. É impossível. Então, tem uma frase que eu sempre repito, e eu ensino meus alunos, nunca negue palco. Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de falar em público, porque é assim que você melhora. Você acha que, quando você está falando sobre todas essas questões de enfrentar, liderar e tudo mais, estava pensando aqui, será que às vezes, né, em alguns casos, a solução de um resultado de uma empresa
é apenas a liderança aprender a se comunicar melhor e não necessariamente transformar um produto, transformar só, né, um aspecto operacional, e sim a comunicação da liderança pode mudar o resultado de um negócio? As duas coisas são importantes. O Elon Musk, ele fala, né, eu não acho que tem que investir em marketing, eu acho que se o produto for foda o suficiente, vai se vender sozinho. Em 1 milhão talvez sim, né? Só que tem aquela questão, né? Imagina que você tá num mercado e tem 2 bebidas. As 2 bebidas têm qualidades diferentes. Uma é muito boa, a outra é muito ruim. Só que a muito ruim tem uma embalagem linda e maravilhosa, e a muito boa tem uma embalagem horrível. As pessoas vão comprar a embalagem mais bonita. As pessoas julgam o livro pela capa. Por isso que o meu livro, ó, aqui tem uma capa linda e maravilhosa. O conteúdo é foda. Só que se a capa fosse feia, vocês não iam comprar. Por isso que eu fiz uma capa legal. Então, resumindo, tem que saber comunicar. Isso em tudo. Vamos lá. Entrevista de emprego. Você é o melhor candidato. Você não sabe transmitir isso. Fica nervoso, trava, dá branco, gagueja. Não consegue passar o seu valor. Outra pessoa que sabe menos que você vai ser contratado. Você é um profissional liberal. Você dá o seu preço, seu cliente fala, tá caro. Aí você vê o seu cliente indo pro concorrente pagando mais caro em algo que você sabe que é pior. Por quê? Porque você não soube ser convincente, mesmo tendo o melhor produto. Você quer ir pro Shark Tank ou vender sua empresa para eventuais investidores. A empresa é top, mas você não soube comunicar isso, convencer os outros disso. Não vai dar certo. Então, comunicação é extremamente importante. Agora, ter um bom produto, uma boa tese, um bom serviço, ter de fato qualidade, vai ser o que vai te manter vivo no longo prazo, porque senão as pessoas vão perceber que é um golpe. Você acha que política é um lugar onde isso acontece, onde a boa comunicação faz uma má ideia superar uma boa ideia? Essa é a minha principal tese. Eu fiz um TED em que eu falei, comunicação é o maior problema do mundo, mas também é a solução. Eu falo assim, ó, tem muito problema hoje no mundo. Inteligência artificial vai dominar o planeta, guerra nuclear, todo mundo vai se explodir, meio ambiente, a gente vai morrer por falta de recursos naturais, insegurança urbana, o que você quiser, refugiados, tem muitos problemas. Só que, na minha humilde opinião, o maior deles é a comunicação. Porque nós temos pessoas com más ideias e uma boa comunicação, e nós temos pessoas com más ideias e uma boa comunicação. Acho que eu falei errado, né? Más ideias e uma boa comunicação e boas ideias e uma má comunicação. Resumindo, as boas ideias não estão vencendo o debate. Na minha humilde opinião, se nós armamos os cidadãos com as armas da persuasão, se todo mundo sabe transmitir ideias de forma clara, confiante e convincente, além de identificar falácias lógicas, naturalmente as boas ideias vão vencer o debate. Giovanni, você tirou isso da sua cabeça? Não. Aristóteles escreveu um livro há mais de 2000 anos chamado Retórica. Ele falava assim, há mais de 2000 anos, olha, você quer ser persuasivo? 3 coisas. Ethos, credibilidade, autoridade. Então, por exemplo, você estaria mais predisposto a aceitar uma dica de saúde de um médico do que de um pedreiro. Mas eu não falei que dica é essa. Pode ser que o pedreiro esteja certo, mas o médico tem esse ethos da saúde. Pathos, que é paixão, emoção, e logos, razão, lógica. Então, há mais de 2000 anos ele já falava. Você quer ser hiper persuasivo? Transmita confiança, emocione as pessoas e faça sentido. Qual que é a minha ideia? Se todo mundo sabe sobre oratória, se o ethos e o pathos estão empatados, o diferencial vai ser o logos, vai ser a razão, vai ser a verdade do negócio. E as boas ideias vão naturalmente se sobressair. Então, se todo mundo é nota 10 em comunicação, vence a melhor ideia. Essa é a minha tese. E é por isso que eu espalho comunicação, não é só porque é um bom negócio, claro, ganho muito dinheiro com isso. Só que além disso, eu acredito veementemente que vai mudar o mundo. E aí cai no propósito. Exato. Interessante. Agora, persuasão, você não acha que a semântica ainda, em alguns contextos, traz uma coisa negativa para as pessoas? Achar que persuasão tá ligado a alguma coisa errada, convencer de algo que não é bom? Tem isso? Com certeza. Algumas pessoas contaram essa história muito bem contada, entrou na cabeça das pessoas para impedir elas de prosperarem. Olha só que louco. Giovanni, estudar gatilho mental, rapport, arquétipos, tudo isso não beira manipulação, não é coisa de golpista. O contrário. Se nós não estudamos isso, apenas os golpistas terão esse conhecimento. Cai no mesmo lugar. Agora, olha que louco. Esse conhecimento é tão, mas tão poderoso que as pessoas mal intencionadas conseguem vender mentiras. O que é um golpe, se não você só na lábia conseguir convencer a pessoa de algo que não é real? Sim. Se esse conhecimento é tão poderoso a ponto de dar golpe,
Como que você, que tá ouvindo a gente nesse podcast, que tem um produto bom, um serviço bom, uma empresa boa, não tá estourando de vender? Eu fico puto. Sabe por quê? Porque falta o convencimento. Então para com essa história de achar que isso é coisa de golpista e vai estudar gatilho mental, vai estudar persuasão, vai estudar influência. E aí você vai perceber, caraca, por que eu não tive isso antes? Se você acredita no seu produto, se você sabe que você ajuda as pessoas, é a sua obrigação ser a pessoa mais persuasiva que existe. Porque aí mais pessoas vão ser transformadas. Quais são os truques, ou não os truques, quais são as técnicas que você usa pra identificar se alguém tá mentindo? Ó, existe a ciência das microexpressões, negócio meio metaforando, meio Ricardo Ventura, não minta pra mim. Não é a minha escola, eu não sou um detector humano de mentiras. Na verdade, às vezes eu sou passado pra trás, porque eu sou uma pessoa que acredita muito no ser humano. Então, muitas vezes, eu chego lá, inclusive tem a ver com o meu perfil comportamental, não sei se você manja um pouquinho, eu sou influente. Por isso que eu tenho uma sócia dominante. E daí eu chego lá, a pessoa conta, eu, pô, que legal. Eu sou tão do rapport, que eu faço rapport até demais, entendeu? Aí chega a minha sócia e fala, não, mas aqui e tal, e corta as asas. Você tá sendo conduzido aqui. Entendeu? Então, assim, eu não sou nessa de ficar identificando uma mentira. Então, assim, não... na comunicação, porque como você disse, né, Mas, claro, a experiência vai nos dando maturidade. Sinais. Então, por exemplo, poxa, interessante. O Pablo Marçal me ensinou uma ultimamente que é muito boa. Que é assim, todo mundo que quer aplicar golpe, principalmente financeiro, que tem muito, né? Oh, essa oportunidade de investimento aqui, que você tá imperdível, que promete 10% ao mês. Porra, pirâmide, só pode ser. Aí, sempre que alguém chega com uma proposta muito maravilhosa do tipo dessa, olha, 10% de crescimento ao mês, pô, quer dizer que no ano você dobra, então você dobra todo ano, você, pô, que isso? Aí você olha assim e você fala, pô, cara, que bacana. Quantas pessoas que você tem aplicando isso há 2 anos tendo resultado? Aí você já pergunta isso, daí... Não, mas veja bem, é sempre novo, entendeu? Daí você começa a olhar, entendi, não tem lastro, não tem... Poxa, um track record, aí você começa a pegar. Você falou uma coisa que me surgiu uma curiosidade, né? Você falou do Pablo Marçal. Você acha que ele é um dos caras com a melhor oratória e persuasão que a gente tem nos dias de hoje? Não. Aí é um pouco forçar a barra, né? Mas ele é muito bom. Inclusive, eu fiz o método IP dele pra pegar os códigos. Poxa, tem que modelar quem tá performando. E o Pablo Marçal, ele de fato entendeu o jogo. Qual que é, quer que eu diga assim, o principal segredo do Pablo Marçal? É que ele entendeu o efeito ascendente da persuasão. Ele é um cara que tem conteúdo, não vá dizer que não. Ele tem lastro, ele tem repertório, ele leu bastante, ele gerou resultado em pessoas, ele tem um conhecimento. Se você for conversar com ele, você vai ver que ele é inteligente. Então ele tem conteúdo, mas além disso ele entendeu mais cedo e melhor do que muitas pessoas que não basta ter isso, tem que jogar o jogo da atenção. Só que aí ele é o extremo. Ele é a ponto de até arriscar a credibilidade dele pra viralizar absurdamente. E ele já falou isso. Ele diz, olha, eu ficava contando um monte de história absurda, fazendo um monte de loucura, fazendo um monte de doideira, porque aí eu viralizava com as pessoas me xingando, só que aí o algoritmo me entregava pra mais pessoas, e aí eu conseguia que mais gente me ouvisse de uma parcela das pessoas que me viram. Uma parte vai me ouvir, vai me convencer, e ele acredita tanto na mensagem dele que ele acha que esse é o melhor caminho mesmo. Então, isso tem um nome, marketing do absurdo. Inclusive, você gosta lá do Steven Bartlett, do Diário de um CEO, ele fala isso no livro dele. Você vai ser mais conhecido pelo absurdo do que pelo racional. E você acha que isso depois a gente começa a ver em todas as estratégias, né, de polarização, principalmente no digital, né, que é usado intencionalmente para trazer essa atenção do público? Com certeza. Só uma coisa, tá, gente? Eu não recomendo aplicar literalmente a estratégia do Marçal, porque para ele funciona muito bem, mas eu, por exemplo, sou de um jogo que a gente tem que proteger a nossa credibilidade. Então, em dado momento, ele perdeu o controle da narrativa, apesar de que ele diga que não. Na cabeça dele, tudo deu certo, só que muita gente odeia ele de uma forma, digamos, incontornável, então tem que ter cuidado. Nisso tem um termômetro para você identificar se você está usando a polarização de um jeito certo. Jamais entre uma polêmica que não te beneficia. Então, vamos supor que você vende produto de maternidade. Vale a pena você falar mal do aborto.
Por quê? Porque daí você tá afastando quem já não é seu cliente, criando um vínculo maior com quem é seu cliente, usando uma narrativa de inimigo em comum, gatilho mental da polarização. Isso tudo é muito legal. Agora, se eu, Giovanni, eu ensino comunicação oratória, eu vou me posicionar politicamente nas redes sociais, eu perco metade dos meus clientes. Sim. Então eu teria que ser muito burro pra fazer isso. Você mata metade da tua audiência, que são todos, né? Pra quê? Sim. Entendeu? Então tem muita gente que tá perdendo negócio, tá perdendo dinheiro por polêmica política, que político A e B estão nem aí pra você. A verdade é que Brasília quer que você se exploda. Se você morrer hoje, não muda nada no Brasil. E aí, inclusive, muita coisa combinada de bastidores, fazendo um teatrinho nos debates pra você achar alguma coisa, você brigando e perdendo amizade, perdendo familiar por conta de política. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Gente, não perca amigos e não perca vínculos familiares por conta de política. Não vale a pena. Não vale a pena. Tenha a sua felicidade. Ai, Giovanni, você estava dizendo que a gente tem que ser alienado, não tem que ter opinião. Não tô falando isso, mas não vale a pena você colocar a mão no fogo e piorar a sua vida por conta de político A ou B. Se você fizer isso, você vai se frustrar lá na frente. Uma outra curiosidade que eu tenho, né, eu recebo aqui muitos especialistas e pessoas conectadas com tudo que está acontecendo com IA, com inteligência artificial, né, e, evidentemente, né, o lado muito visível, né. Você sabe de onde veio a IA? Por favor. Do Velho Oeste. Explica. Os caras estavam no carro e falavam, já tinha ouvido essa? Não. Mas IA é em português, né? No Velho Oeste ele é AI, né? Aí é quando a pessoa do Velho Oeste levava um tiro. E como que você acha, né? Como que a parte mais visível, né, para a grande audiência é a IA generativa, né? Em texto, em vídeo, em áudio e tudo mais, né? Em que momento que a gente está do uso da IA para favorecer a comunicação e, por outro lado, quais são suas preocupações com o crescimento dela? Então, as pessoas não sabem, mas esse vídeo que você está vendo agora é criado por inteligência artificial. Eu não tô aqui. Você está vendo uma IA. Mentira, sou eu mesmo, gente. Isso aqui poderia muito bem ser uma IA. Inclusive é uma IA. Eu menti. Realmente é uma IA, não sou eu. Não, brincadeira, sou eu. Então, ó, as pessoas que estão vendo isso aqui não sabem. Não sabem. Agora ela colocou uma pulga atrás deles. Será que todos os podcasts que eu estou vendo... E quanto mais pra frente verem isso, pior, né? Vai ficar com mais dúvida ainda, quanto mais realista vai ficando. Cara, eu vou dar uma opinião aqui que é um negócio. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Porque assim, é muito legal ser otimista, mas o Ariano Suassuna, ele falava uma coisa assim. O otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Legal mesmo é ser um realista esperançoso. Só que tá muito difícil ser um realista esperançoso. Qual que é o concorrente do VO3 lá que lançou agora? Acho que é uma chinesa, que é uma concorrente. Sim, não sei. Meu amigo, aguarde as eleições de 26. A gente tá assim pra ter guerras sendo startadas por conta de vídeos fakes. Sim. Tá loucura. Tá assim, dá medo. Realmente, quando você pensa, como estaremos daqui a 10, 20 anos? Pode não ter humanidade daqui a 10, 20 anos, sendo bem sincero. Mas, considerando que estejamos vivos, eu tenho uma tese bem heterodoxa, que é o seguinte. A IA só vai aumentar a demanda por bons comunicadores. Porque a partir do momento que a internet morta vai ficando cada vez maior, tudo é vídeo falso, é avatar, é robô, é bot, automação, tudo mais. E você não sabe mais em quem confiar, o que vai valer ouro, esse vínculo humano de confiança. Por isso que os influencers vão ganhar cada vez mais palco. Porque tá lá, confusão de informação, você não sabe o que é real, o que é fake, mas tem aquele jornalista, tem aquele profissional... Verificado, né? Que você sabe que você confia nele. Humanamente, você confia nele. E ele fala, olha, eu nunca vou fazer um vídeo gerado por IA, então eu coloco a minha palavra aqui. Se você tá vendo um vídeo gerado por IA, não sou eu. E esse tipo de autoridade, esses caras são seus profetas dos novos tempos. E muitos profissionais estão com medo de ser substituídos pela IA. Eu estou disposto a dedicar, na verdade, arriscar toda a minha reputação nisso. As pessoas que estudarem comunicação jamais serão substituídos, porque haverá uma demanda cada vez maior por líderes, por pessoas que sabem inspirar, se conectar. Quem dominar essa habilidade terá sempre um lugar ao sol. Eu tenho uma tese também que eu tenho pensado ultimamente, que é, se a IA ela tá primariamente substituindo cada vez mais habilidades técnicas, né? Então, por exemplo, eu estudo engenharia, né? Talvez daqui... E até pouco tempo atrás,
uma das profissões mais concorridas e mais bem pagas era programação, né, desenvolvimento de software, por exemplo, né? Então as habilidades técnicas, elas estão ficando cada vez mais fáceis de serem substituídas por IA, né? Então, o que vale hoje é cada vez mais a formação dos soft skills, habilidades humanas, senso crítico, né, e tudo mais, né? Então parece que o futuro é sobre isso, né? É sobre as habilidades humanas serem cada vez mais valorizadas e não as habilidades técnicas, porque isso a gente consegue resolver com tecnologia. E vai nessa linha, né? Apesar de que, se você for bem conspiracionista, pode chegar a um ponto que a IA é tão, mas tão inteligente que ela adquire consciência. E aí a gente vai ter humanos e robôs coexistindo. Não duvido no futuro. Inclusive, o Isaac Asimov foi um grande gênio, foi o pai da robótica. Sim. Você conhece as 3 leis da robótica? As 3 leis da robótica? Não lembro as 3, mas... Então, a primeira é, um robô jamais poderá ferir um ser humano. A segunda é, um robô deve fazer tudo que um ser humano mande. Em terceiro lugar, desde que não conflite com a primeira lei. Em terceiro lugar, um robô deve sempre se proteger a própria integridade, desde que isso não fira as 2 primeiras leis. Então, Isaac Asimov, lá atrás, só por lógica, ele já chegou na conclusão. Olha, vai ter robô sim. Tá aqui um guideline de como Isso evitar... aqui tem que ser a ética primária na programação, porque senão vai dar ruim. Senão vai dar ruim. Só que, cara, esse é o paradigma atual. A gente tá falando, legal, vai ter demanda por humanidade porque pessoas se conectam com pessoas. Até essa não ser mais a verdade vigente. E a gente já tá vendo gente casando com um robô agora. Já tá vendo pelo menos gente querendo casar com um robô agora. Imagina quando tiver mais avançado, que tiver o corpo cibernético perfeito e a IA com consciência própria. Fudeu. Isso daí é Westworld, né? Não sei se você assistiu essa série. Eu não vi essa série, mas é exatamente isso? Porque na verdade Os ciborgues. No futuro, um parque temático onde você vai para conviver com robôs que são praticamente igual a humanos e estão sendo feitos lá testes de gerar consciência no robô. Tá. Né? Então lá é permitido você matar, você violentar, você fazer uma série de coisas com os robôs para você exercitar todo o seu lado animal humano sem ter problema de lei, né? E um dos criadores do parque, né, e dos robôs, ele tá fazendo testes, é muito interessante, vai muito nessa linha. E foi cancelada a série pelo que eu vi, né? Ela acabou já, né? Mas a primeira e a segunda temporada que estão na HBO são sensacionais, né? Aí para pela metade, então, a história. Mais ou menos, sacanagem. né? Mas ele tenta emular como que o cérebro humano funciona, mostrando como que uma metade conversa com a outra, simulando que existe consciência. E aí você começa a pensar, tá, mas então será que eu sou consciente mesmo, né? Será que eu não sou só dois hemisférios acidentalmente, um conversando com o outro e eu achando que a consciência existe, né? Então, ele faz você filosofar muito sobre se de fato ele tá falando sobre criação de consciência nos robôs ou se ele tá questionando se nós mesmos somos conscientes ou seres autômatos de pergunta e resposta também, né? Porque se a IA generativa é sobre você adivinhar quais são as próximas palavras e tudo mais, né? Será que a gente também não é esse modelo que prevê, né, preditivo da próxima palavra, da próxima sentença, da próxima atitude, né? Tem um filme muito legal sobre isso, não sei se você já viu. Salvo engano, o nome é Transcendente, sim. do Johnny Depp. Sim, que coloca consciência, né, no sistema, né? A galera não gostou desse filme, é um filme que não recebeu muita atenção, mas eu adoro esse filme. Eu acho muito incrível. E nisso tem o Morgan Freeman lá. Dado momento, só pra quem não sabe, o cara lá, o Johnny Depp, logo no começo do filme, né? Então, spoiler. Ele tá meio que prestes a morrer. Ele tava muito perto de criar uma consciência computacional. E ele upa ele mesmo no computador. E aí ele acaba nascendo ali. Só que aí fica a dúvida: é ele mesmo ou é um computador fingindo ser ele? E aí o Morgan Freeman chega pra ele e pergunta: você pode provar que é você mesmo? Que você é um humano? Aí ele fala, você consegue provar que você é humano? Exato, né? Quando devolve, você se autoquestiona se você de fato, né, né? E vem aquelas teorias, é claro, a gente tá entrando numa ficção aqui, será que a gente tá vivendo uma simulação, né? E por aí vai, né? Então, você começa... Nossa, eu adoro Matrix, né? Exato, essa intersecção toda, onde, quando você vê a inteligência artificial, a possibilidade disso gerar superinteligência ou até consciência, tudo que é ficção começa a ficar muito próximo. Inclusive, trazendo de volta para a oratória, no meu livro eu falo sobre a Matrix da oratória. Sabia? Sabe o que é a Matrix? Significa? É o seguinte.
Lá no filme Matrix, você tem a humanidade vivendo numa simulação e você tem o Neo, que é um escolhido, e ele consegue ver os códigos por trás da Matrix. Quando ele entende isso, ele consegue manipular a Matrix a favor dele. Então ele voa, ele desvia de bala, ele vira um super-herói. Existe uma Matrix da oratória. Quando você vê um grande palestrante, um vendedor muito persuasivo, ele está usando códigos que acionam gatilhos mentais dentro da sua cabeça. E você está sendo influenciado de uma forma quase mágica que você não percebe. Só que a partir do momento que você começa a adentrar essas técnicas, estou falando de coisa avançada, gatilhos mentais, arquétipos, você começa a entender os códigos da persuasão, os códigos da oratória, você começa a enxergar a matrix da influência e você começa, a desviar de balas, dos golpes que tentam aplicar em você, e você consegue manipular a matrix a seu favor, usar argumento A, B, de tal forma, nessa ordem, para conseguir o resultado que você quer. E quando você se torna esse Neo da oratória, não tem limites onde você pode chegar. Chega a ser uma concorrência desleal, é como tirar doce de criança, é muito louco, porque você tem um conhecimento que as pessoas não têm. Isso é uma mistura de técnica com necessidade de você estar 100% presente para conseguir ter a percepção do seu conhecimento, a partir do conhecimento técnico, do que está vindo e do que você está emitindo, para você conseguir perceber tudo o que está acontecendo. Essa capacidade de raciocínio rápido, de estar presente no momento, é algo que o Matt Abrahams destaca no livro Pense Rápido, Fale Melhor, e tem um jogo que ele usa para desenvolver essa habilidade, e a gente pode jogar esse jogo agora. Vamos? Quer uma partida? É o seguinte, chama-se Jogo do Nome Errado. Então a gente tem várias coisas aqui nessa mesa, no cenário, em volta de nós, certo? O jogo e você que está nos ouvindo, você pode aplicar esse jogo em casa, com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido, é bem legal. Você tem que apontar para alguma coisa e imediatamente, sem titubear, falar o nome errado. Então se fosse o nome certo, isso aqui seria um quê? Um livro. Você fala assim, carro. Isso aqui seria uma garrafa. Você fala, microfone. Acabei pegando uma referência de algo que está no meu campo de visão. Mas esse é o jogo. Nome errado. Tem que ser rápido, sem titubear, não tem regras, é só falar o nome errado. É só isso. Vamos lá. Tá pronto? Então vamos lá. Quanto mais rápido, melhor. 3, 2, 1, vai. Eu tenho que falar. Eu aponto e você, falo. É você. Cadeira, ouvido, sapato, rádio, casa, cueca, garrafa. Vai ficando difícil. Continua. Tem muita coisa em volta, vai. Guaraná, televisão. Travou. Muito bom. Por que vai ficando difícil? Engraçado demais. Primeiro, porque esse jogo tem 2 propósitos. O primeiro é você perder o perfeccionismo. Olha só que louco. Esse jogo é o jogo do nome errado. Você pode falar qualquer coisa, só que você é tão perfeccionista que você não quer errar de jeito nenhum. Ou você quer falar uma outra palavra que não é objeto, mas uma palavra boa. Exato, mas não tem palavra boa, entendeu? Então esse é o jogo. E tem uma segunda questão, que é, o nosso cérebro humano, ele tem heurísticas, que seria uma outra palavra para os gatilhos mentais, que são esses atalhos. Então a gente olha para isso aqui, a gente sabe que é garrafa, isso é muito automático. Quando você olha para isso, aponta e se força a falar o nome errado, o seu cérebro buga, porque ele não consegue usar o atalho, o caminho rápido de falar que isso é garrafa, ele é obrigado a ter um caminho maior e por isso que é difícil, só que ao mesmo tempo isso te deixa ligado. E é por isso que isso te ajuda no improviso, porque você tem essa capacidade de pensar mais rápido. E falando de improviso, como tem muita gente aqui que eu sei que quer aprender a falar de improviso. Gente, se você sabe falar de improviso, você vai convencer qualquer pessoa em qualquer situação, mesmo sem treino, sem estudo. Às vezes de coisa que você nem sabe tanto. É uma habilidade muito importante. Tem um jogo que vem logo depois desse, que é para treinar a habilidade de improviso. Se você quiser, a gente joga. Vamos. Quer? Então é o seguinte. Esse é o jogo do presente imaginário. Como que funciona? O maior princípio do improviso se chama sim e. Por quê? Porque você sempre tem que somar na situação e no raciocínio do outro. Não é pra você rejeitar uma ideia. Então, se eu chego assim e falo, caramba, acabamos de pousar na Lua e realmente os marcianos dominaram porque construíram uma estrutura verde. Você não pode falar,
A gente não tá na lua, a gente tá num podcast. Você fala, realmente, inclusive, que legal que eles colocaram um telão pra informar a gente que o nome desse espaço específico é esse. Então, você tem que seguir o jogo. É o sim e. Legal. Agora que você entendeu o sim e, o que é o jogo do presente imaginário? Você vai me dar um presente. Você vai falar assim, ó, Giovanni, tá aqui um presente. Você vai me dar um presente imaginário. Eu vou pegar esse presente imaginário, abrir. Você pode fazer isso com o seu filho, com a sua mulher, com o seu marido. Isso é um jogo legal pra treinar a comunicação. Eu vou abrir e vou falar o que é. Caramba, Léo, eu sempre quis receber um. E eu vou falar alguma coisa. E aí você tem que falar, sim, inclusive, aí você tem que falar alguma coisa de improviso, por que esse presente é legal, por que você lembrou de mim nele, sem rejeitar a ideia. Tá preparado? Perfeito. Então, E depois devolve e vai... se você quiser, a gente faz uma segunda rodada. Me dá um presente. Caramba, Léo, que massa! Eu sempre quis um bebê reborn. Eu sempre achei que você tinha cara de pai e achei que esse presente seria perfeito. Mas tá muito curto. Vamos, rende. E daí, mas foi muito difícil, porque eu não fazia a menor ideia onde eu podia comprar. Daí eu procurei na internet, não achei, fiz um prompt no ChatGPT e ele falou que eu poderia ir numa loja física que tem perto da minha casa e eu achei. Aí tinha várias opções e esse daqui, né, que tá vestido com um macacão parecido com La Casa de Papel, achei que seria perfeito pra você. Top, palmas, arrasou. Então esse é o jogo. Quer fazer uma comigo? Vamos lá. Então eu vou te dar um presente. Dinheiro? Quanto tem aqui? 1 milhão, mais ou menos? Léo, por que eu te dei 1 milhão em notas fictícias? Realmente não é esse o valor, mas é algo simbólico. Porque o dinheiro é uma coisa que serve para 3 objetivos. O primeiro objetivo é você realizar os seus sonhos. Então você vai poder fazer aquilo que você gosta, como por exemplo, fazer uma viagem, ter o carro que você quer. O segundo motivo, você vai realizar o sonho dos outros. Então você vai poder realizar o sonho dos seus filhos, da sua mulher, até de pessoas que você não conhece, você vai poder ajudar. Em terceiro lugar, você vai poder ajudar as pessoas. Quem tem mais doa. E é por isso que eu dei esse Million Box, que é esse símbolo de R$1 milhão, para você nunca esquecer do valor do dinheiro. E a coisa mais importante do dinheiro não é o dinheiro em si. Não ame as coisas. Ame o que o dinheiro pode fazer por você. O dinheiro nada mais é do que um megafone. É munição. Quando você tem dinheiro, você consegue impactar mais pessoas. Como você é uma pessoa que tem um propósito muito incrível, um empreendedor serial, uma pessoa que... Cara, o primeiro podcast que você fez foi 2009, correto? 2010. 2010. O primeiro podcast que você fez em 2010. Você é um cara que vendeu sua startup o quê? Em 2006? 2006, uma startup de tecnologia. Você é uma pessoa que, ao longo de mais de 100 episódios gravados, já impactou tantos e tantos empreendedores que eu sei do propósito que queima no seu coração e que esse Million Box possa te mostrar que sempre é importante você colocar o dinheiro como um fator relevante do negócio. Muita gente confunde isso, acha que tem que sair doando, fazendo coisa de graça. Não, o negócio tem que ser próspero para você expandir, para você transformar mais pessoas, para você contratar mais pessoas, para você pagar mais impostos que vão ser revertidos em programas de assistência. Então tudo isso eu lembrei quando eu vi esse Million Box para você. E tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que são mestres do dinheiro e as pessoas que são serventes do dinheiro. O dinheiro manda nelas. E estou te dando R$1 milhão na caixa para você lembrar sempre que você é mestre do dinheiro. Muito bom. Esse foi mais fácil do que o outro. Olha, isso é foda, né? Mas ó, como a gente tá conectado, né? Eu vou te ensinar um truque. Você quer saber um truque? Isso aqui é uma técnica que os maiores comunicadores do mundo dominam para falar bem de improviso. O maior problema na hora de falar em um momento de pressão é que você não tem uma estrutura mental, que lá fora se chama framework. Como você não tem um framework, você não tem uma estrutura, você fica... o que eu falo? Você se perde. Tem uma estrutura que ela é ridiculamente fácil e eficaz. E eu acabei de usar. E se você aprender, vai mudar para sempre a sua comunicação. Você não vai ser mais o mesmo. Vai ser muito louco. Esse framework, essa estrutura, se chama 3, 2, 1. 3 passos
2 tipos, a única coisa. Então, eu usei os 3 no discurso. 3 passos. O dinheiro serve para 3 coisas. Já vim com uma estrutura tripla na cabeça. Tô falando, de repente. Agora, qual que é a única coisa que é mais importante do dinheiro? Aí eu comecei a falar. Agora, existem 2 tipos de pessoas. Então, se você tem essa estrutura na cabeça, 3, 2, 1, você vai poder falar de improviso de qualquer tema. Você ancora e aí você vai preenchendo, aí você improvisa, mas dentro desse framework. Isso te dá ideias. Perfeito. Quer testar de novo, só que agora usando o framework? Vamos lá. Então, vamos lá. Me dá um presente. Caramba, que legal! Eu sempre quis receber um Baby Yoda, só que roxo. Eu tava pensando, né? O que eu dou de presente pro Giovanni, né? Aí eu pensei em 3 coisas, né? Ele é o maior comunicador e mestre de oratória do Brasil, né? Ele tem essa identificação com La Casa de Papel, e aí isso me fez pensar em outras séries que eu poderia surpreender ele, né? E ele é um cara muito presente no digital, e se ele postar esse presente, ele vai viralizar, né? E eu vou junto, né? Porque eu dei esse presente, provavelmente ele vai me marcar, né? Mas eu tinha 2 preocupações, né? E se ele não é fã de Star Wars, ele é só fã de La Casa de Papel, né? E se ele já tiver esse presente e não surpreender ele? Mas eu pensei em uma coisa, ele vai ter uma reciprocidade pra mim por estar no meu podcast. E vai postar. Muito bom. Palmas. Ó, eu contei mais de 10 NES. Boa. Posso te dar um feedback? Eu venho contando desde o início do episódio. Depois joga assim, ó. Pega o vídeo, joga numa... ou humilhar, ou o mesmo site que faz a transcrição do vídeo, e aí joga no ChatGPT a transcrição, conte quantos NES eu falei. Você vai se surpreender com o resultado. O corte do CapCut também, a legenda automática do CapCut não perdoa. Coloca lá, a legenda automática vai ter os NES. O vício de linguagem, por que eu tô falando disso? Porque todo mundo aqui sofre, eu falava 17S a cada 2 minutos. Então eu falava assim, meu nome é Giovanni, hoje a gente vai falar, eu falava assim. Então é mais ou menos você como né, hoje. Sim. Perder vícios de linguagem, que são como se fossem pichações verbais, tiram credibilidade, tiram a beleza do discurso, é uma das formas mais rápidas e fáceis de melhorar a comunicação da água pro vinho. Você faz hoje, você vai perder esse vício de linguagem hoje, que eu vou te ensinar, e vai melhorar muito. Então é muito bizarro. Você que tá nos ouvindo, aplique isso que eu vou falar, que vai mudar pra sempre. Mesmo algo que seja quase inconsciente no vício. E esse é o principal motivo. Por que a gente fala? Porque a gente não percebe. Primeiro passo, tomar consciência. Como que a gente toma consciência? Ouça seus áudios de WhatsApp, veja seus vídeos e tenha um parceiro de responsabilização. Chega para um sócio, para um amigo, para sua esposa e fala, olha, sempre que eu falar né, me chama atenção. Nesse exercício você vai ganhar consciência. Aí você vem para o segundo estágio, que é falar o vício de linguagem, o né, e se arrepender. Vai acontecer hoje. Você vai estar falando aqui comigo, você vai falar, né, olha o né, vai acontecer hoje, normal. Isso é saudável, você está percebendo. Aí algumas vezes você falando, você vai chegar no estágio 3, que é você brecar esse vício, você vai falar o né, e você fica quieto, você vai substituir pela pausa, e um tempo você brecando isso, você vai chegar no estágio 4, que é esquecer que esse vício existe. Então não vai mais gastar energia mental brecando, ele simplesmente vai sumir da comunicação. Esse passo a passo é comprovado, eu utilizo ele tá no meu livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, que eu inclusive indico pra todo mundo aqui, já eu falo dele, mas vai acontecer hoje. Você vai falar um vício, vai perceber. Isso é muito bom. E quando você vai para outros podcasts e tudo mais, você consegue aplicar essa análise na maioria dos comunicadores. Só quando me pedem. Aqui, como você é um cara legal, que eu já senti um rapport, eu falei, poxa, eu tô sentindo a abertura desse feedback. Mas muita gente não gosta. Por exemplo, tem um podcast muito famoso, que eu não vou falar o nome, mas digamos que é o podcast mais famoso do país, que a gente já recebeu a devolutiva de que não chama profissional de oratória pro podcast porque o host tem muito medo de ser zoado por vícios de linguagem. Eita. No podcast. E eu acho absurdo porque esse host em específico é uma pessoa que eu acho que tem uma comunicação muito incrível, porque ela consegue se conectar com muitas pessoas, por isso tem o resultado que tem. Mas pra você ver como as pessoas têm essa mentalidade de não quero ser julgado. Conta do livro, né? Como que foi a história do livro? Percebi. E quando ele vai ser lançado e qual é o diferencial dele? Tá. Esse livro,
Tá na Bíblia que a gente não pode ficar se vangloriando, que tem que os outros dar glória, mas é que, nesse caso, eu considero que eu não tô vangloriando, tô falando um fato. É o melhor livro de oratória e comunicação já escrito na história da humanidade. Modéstia à parte. Não existe algo como isso. Eu li dezenas de livros sobre oratória. Absolutamente não existe algo do básico ao avançado que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer profissão, consegue utilizar para se tornar o melhor comunicador que pode ser, não importando o seu ponto de partida. Nesse método, eu ensino os 3 Cs da comunicação, que é a metodologia que eu criei nos últimos 15 anos, estudando oratória das mais diversas fontes, treinando empresas, influencers, todo mundo. E esses 3 Cs da comunicação é o passo a passo simples e validado para você falar bem em qualquer lugar. Primeiro passo, o primeiro C, clareza. A principal função de um comunicador é ser entendido. Aqui você aprende a perder vícios de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, estruturar sua fala, adaptar o seu vocabulário ao público, tudo para aumentar a clareza. Passamos então para o segundo C, que é a confiança, que é quando você perde completamente medo de falar em público, elimina a timidez, aprende a controlar o nervosismo, diminuir a ansiedade, perder o medo de julgamento, perfeccionismo, agradadorismo, tudo isso segundo C. Terceiro C da comunicação, que é onde está o 80-20. Só que você não consegue desbloquear o terceiro C sem os 2 primeiros. Os 2 primeiros são um pré-requisito. Você é claro, você é confiante? É bem possível você ser claro e confiante e ainda assim a pessoa não gostar de você, a pessoa não te comprar, a pessoa não te contratar. Por isso que a gente precisa do terceiro C, que é convencimento. Só que se você não é nem claro nem confiante, a chance de ser convincente diminui bastante. E dentro do convencimento é quando a gente aprende 3 técnicas que são as que eu considero as mais poderosas para você desbloquear o 100% da sua habilidade comunicativa. Primeiro é linguagem corporal à luz do efeito ascendente da persuasão. Então você vai aprender a usar o corpo e a voz para chamar a atenção do cérebro primitivo. Em segundo lugar, você vai aprender rapport, como fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos e se tornar extremamente carismático sem esforço. Em terceiro lugar, você vai aprender storytelling, como ser um mestre contador de histórias, como ter um arsenal de histórias, melhores tópicos para histórias, como contar a sua história de modo impactante. Tudo isso no mesmo livro. Tem livro que fala de storytelling, tem livro que fala de rapport, tem livro que fala de linguagem corporal, tem livro que vai talvez falar de linguagem, que eu nunca vi. Mas eu nunca vi, e eu li basicamente todos da área, um livro que falasse tudo isso, do básico ao avançado. E de forma prática, aparentemente, porque todo esse conhecimento num livro relativamente compacto. Exato. O meu maior trabalho ao escrever esse livro, que durou 2 anos de escrita, não contratei ghostwriter. Hoje em dia... Não contratou ChatGPT. O ChatGPT eu usei como parceiro de pensamento. Então, cara, tudo... Era muito engraçado. A principal pergunta que eu fazia pro ChatGPT é, eu escrevia um parágrafo, jogava fiz. Jogava no ChatGPT e perguntava, cometi alguma imprecisão? Essa era a minha maior preocupação. Você falava, ó, Giovanni, aqui acho que você pode ser um pouco mais específico para dar a melhor ideia que você quer passar. Beleza. Então, eu me consultei com o ChatGPT, não deleguei para ele. Eu acho legal você falar abertamente, porque seria uma pergunta, né? Como que você tem usado IA na comunicação para te ajudar, né? Principalmente como parceiro de pensamento. E aí, beleza. 2 anos escrevendo. Tá hoje na moda, principalmente quem é do digital, contratar alguém para escrever. Você faz uma live... legal, transforma essa live num livro, eu dou uma olhada, mudo uma coisa ou outra e tá publicado. Eu resolvi ir pelo caminho mais difícil. 2 anos escrevendo, escrevi cada vírgula. E por que isso é legal? Porque eu sou uma pessoa que acredita em energia. E eu depositei 100% de energia e de intenção em cada palavra nesse livro. Então você vai ver, quando você for ler, você vai sentir a energia emanando desse livro. É uma arma nuclear, é uma coisa que não tem. Só lendo realmente para entender. É difícil colocar em palavras. E... cara, é um livro muito transformador. Você vai ler, muda de vida. É impossível você ler esse livro, aplicar o que tá nele e não mudar sua vida completamente. Não dá. Conta aquela história da importância, né, de um conteúdo... E isso tem muito a ver também com a história da comunicação que você contou ao longo desse episódio. Não adianta ter o conteúdo se você não sabe comunicar. Não adianta você ter expertise, as melhores ideias, não saber comunicar. O livro é a mesma coisa, né? Não adianta ter o melhor conteúdo transformador, que é o que você disse, do seu livro, se não tiver a melhor capa e título. Exato. Então, tava até comentando com você, né? Quem me deu a ideia desse título foi o Gustavo Ferreira, abraço Gustavo, que escreveu o livro Gatilhos Mentais, escreveu outros livros legais, Storytelling. E eu tava falando pra ele que o título que ia ser era Oratória Persuasiva, que é sobre isso que é esse livro. É como ter uma oratória persuasiva. Os 3 Cs da comunicação são basicamente isso. Só que
o pessoal da editora falou, Giovanni, legal, hein, mas não vende esse título. Aí eu fiquei com o ego machucado, falei, mas oratória persuasiva é tão legal. Mas não, mas muita gente não sabe que precisa de oratória. Caraca, é real. Então a gente tem que deixar de um jeito mais atrativo. Aí eu falei pro Gustavo isso, né, tava no telefone com ele. Aí eu falei assim, pô, o pessoal tava querendo um título mais fácil, sei lá, algo, como convencer qualquer pessoa, algo assim. Aí ele falou, aí eu falei, né, você tem algum título desse assim na cabeça? Aí ele falou, como falar bem e ficar rico. Aí eu, opa, muito bom. Aí eu agradeço o Gustavo nos comentários do livro, né, nos agradecimentos, mas assim nasceu o título. A cor vermelha foi intencional, porque vermelho é a cor que mais chama atenção. Então, peraí, se eu tenho um livro vermelho, letras garrafais e uma promessa extremamente sexy, como falar bem e ficar rico, então a gente pensou muito na embalagem. Porque se esse livro tivesse o mesmo conteúdo, só que não tivesse uma boa capa e um bom título, você não ia ler. Então a gente fez dessa forma pra você ler e entender o que eu tô falando. Muito legal. Qual a visão de longo prazo, Giovanni, pro negócio, para você como empreendedor, assim, qual é o sonho grande do Giovanni? Top. Transformar a comunicação do Brasil e do mundo. Qual que é a ideia? A gente já está tomando alguns passos concretos em direção a isso, mas falando das próximas décadas, internacionalização da carreira, treinamentos, palestras e cursos em inglês, ser realmente um novo Dale Carnegie, do que o Dale Carnegie foi no século XX, ter esse império global de treinamentos de comunicação e oratória no mundo e ser uma pessoa que está sempre compartilhando conhecimento, por meio de livros, por meio de vídeos, por meio de treinamentos, mas que consegue ajudar as pessoas a passarem por esse deserto que eu tive. Eu tive 2 desertos na minha vida. O primeiro deserto era quando eu era um nerd antissocial, eu não sabia falar bem para ter amigos e uma namorada. E eu tive um segundo deserto, que é quando eu era um cara extremamente capacitado e qualificado, melhor aluno da turma, só que eu ganhava pouco e era frustrado porque eu não sabia convencer as pessoas. E o que me ajudou a passar desses 2 desertos foi exatamente, num primeiro lugar, comunicação no âmbito mais geral, perder a vergonha, trazer uma leveza, uma espontaneidade e, em segundo lugar, aplicar a comunicação de forma intencional para vendas, para networking, para palestras, para digital. E é esses 2 desertos que eu ensino, por isso se chama Como Falar Bem e Ficar Rico. Inclusive, dentro do livro, eu falo sobre como transformar sua comunicação em dinheiro. São 5 formas. Realmente eu coloquei todo esse passo a passo aqui. Por isso que eu digo, é impossível ler e não ganhar dinheiro. Se tem um livro que vai te dar lucro, é esse aqui. Quando que lança e depois onde a galera pode comprar o livro? Top. Se você, depende da época que você está vendo esse vídeo, se ainda estiver em tempo, o lançamento físico vai ser no dia 15 de julho, na Avenida Paulista, Martins Fontes, da Paulista, 7h30 da noite, você tá convidado. 15 de julho de 2025, porque 20, pode ter estamos gente em 25. vendo em 30. Pode ter um robô consciente assistindo isso lá na frente, né? Então, robô consciente, saiba que estou falando aqui de 15 de julho de 2025, 19h30, Martins Fontes da Paulista, você está convidado, vai ser um evento físico. Só que, com certeza, a partir do momento que você está vendo esse podcast, o livro já está disponível na Amazon. É só jogar lá Como Falar Bem e Ficar Rico. Pode adquirir. Se quiser adquirir junto, eu sempre recomendo o Combo da O Professor, que é o livro que eu escrevi e o livro que eu prefaciei. Falei muito desse livro aqui hoje, que é o Pense Rápido, Fale Melhor, do Matt Abrahams. Se você compra o Pense Rápido, Fale Melhor e o Como Falar Bem e Ficar Rico, caraca, não tem limites onde você pode chegar. Muito legal. Eu tenho uma reta final que eu quero dicas, né, do que você tem consumido. Olha o Né, não sei se você percebeu essa. Percebeu? Sim, Top. sim, de passagem, mas tem que estar atento. Dicas de podcasts e conteúdos que você tem consumido e que você indicaria também, porque eu sei que você é um grande estudioso, né, do formato, Olha, enfim. Né? Eu vou te encher o saco agora. A audiência que chegou até aqui agora vão ficar acompanhando. Dica de podcast? Sim. Interessante. Nunca me perguntaram isso. Eu vou ser meio polêmico. Eu não ouço muito podcast. Nem os seus. Eu participei de mais de 100, cara. Mais de 100. 3 vezes Sócios, 3 vezes PrimoCast, fui Inteligência Limitada. Poxa, o Roy Hunters 2 vezes. Tenho a honra de estar aqui no seu agora. O Excepcionais do Marcelo Toledo 2 vezes. 2 vezes. Então, cara, eu participei de mais de 100 podcasts, mas eu não sou muito de consumir podcast de verdade. Eu, por exemplo, quando eu tô na academia, alguma coisa, eu gosto de ouvir música.
Então, assim, Ou ler livro, né? se eu fosse recomendar um podcast... Deixa eu pensar aqui. Talks by Léo! Óbvio! Como é que eu não vou recomendar? Claro. Não, mas falando sério, parabéns pelo seu resultado. Tava vendo lá os seus números no YouTube, os nomes que você chamou. E só pelo papo que eu tive aqui com você, eu imagino que todos esses podcasts foram cursos gratuitos. Qualquer pessoa que assistir vai ter uma mentoria daquele assunto. Então, parabéns por isso. E, realmente, eu recomendo que você já tá aqui, já provavelmente já acompanha o Léo, mas eu desconfio que se você maratonar o canal do Léo, você vai se tornar uma pessoa extremamente foda. Giovanni, queria te agradecer, desejar sucesso no lançamento do Mas livro. eu posso só dar uma dica a mais? Claro. Já que eu deixei vocês na mão com a dica de podcast, né, que eu não consumo muito, deixa eu dar a dica de filme, de livro e de série. Vamos. Então vamos lá. Livros para melhorar sua oratória, transcender e se tornar um semideus da persuasão. Vamos lá. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Como falar bem e ficar rico, do Giovanni Begossi. Como convencer alguém em 90 segundos, do Nicholas Butman. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, também do Dale Carnegie. Como fazer alguém gostar de você em 90 segundos, também do Nicholas Butman. Aí você vai ler Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Aí você vai ler TED Talks, o guia oficial do TED para falar bem em público. Aí você vai ler A Arte e a Razão, do Schopenhauer. Aí você vai ler O Corpo Fala, do Pierre Weil. Esse para começar. Aí você lê esses 10, pô, transcendi, legal. Giovanni, quero mais avançado. Aí você vai ler O Herói e o Fora da Lei, da Margaret Mark e Carol S. Pearson, para aprender sobre arquétipos. Você vai ler Marketing, Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão, para aprender também com o Hélio Couto. Aí você vai ler Story Selling, que é do Gustavo Ferreira, melhor livro de storytelling que eu já vi. E você vai ler... Uma dica pra encerrar com chave de ouro. Você vai ler... As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Pronto, tá aí os livros. Agora vamos para os filmes. Filmes para você desbloquear a sua comunicação. Em primeiro lugar, Discurso do Rei. Em segundo lugar, Prenda-me se for capaz. Já viu Leonardo DiCaprio. Ele é aula de persuasão naquele Sim. vídeo, muito bom. Já que a gente tá falando de persuasão de Leonardo DiCaprio, Lobo de Wall Street. E também Com o você mesmo vai ator, ler... né? Exato. O cara é muito persuasivo. E aí você vai ler Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Você vai ver, poxa, o cara entra numa entrevista de emprego todo ferrado, ele consegue convencer a contratar só o quê? Na lábia. Sim. Então você vai ler esses 4 filmes. E séries para você melhorar sua oratória e se transformar na pessoa mais comunicativa e persuasiva que você conhece. Suits, Harvey Specter, na minha opinião, o melhor comunicador persuasivo do mundo das séries. Você vai assistir Suits. Você vai assistir House of Cards, para aprender também com o Frank Underwood. Sim, Você vai política. aprender com o Thomas Shelby em Peaky Blinders. E você vai aprender com o Saul Goodman em Better Call Saul. Se você... Outro advogado. Exato. Se você aprende com esses 4 mentores no mundo das séries, você vai aprender oratória se divertindo. Muito legal. Eu achei que quando você ia falar do livro, você ia falar só do seu, mas que legal que você deu uma lista, né, tão gigante. Bagatela de 14 livros. Mas daí, o resumo tá aqui, né? Exato. De todos. E eu dou os créditos, cara. Toda hora eu tô ali. Inclusive, nesse livro aqui, que é muito interessante, e aí eu peguei tudo que foi importante na minha trajetória, tirei a gordura. Realmente, o trabalho maior que eu tive desse livro foi cortar as arestas. Eu tava escrevendo um livro que tava tão grande, que tava basicamente uma bíblia da comunicação, e aí a editora falou, Giovanni, se for muito grande, primeiro que vai ser mais caro, segundo que as pessoas não vão ler. Eu falei, caramba, real, como o propósito do livro é impactar o máximo de pessoas, então eu tirei a gordura e eu deixei apenas as técnicas mais poderosas. Então é isso que tá nesse livro. O trabalho de curadoria e de editar pra chegar nessa essência deve ter sido um grande trabalho, né? Pois é, tem 30 técnicas de rapport que eu ensino nos meus cursos, só que eu ensino as 10 mais poderosas. Então é mais ou menos isso. Giovanni, muito obrigado. Vamos ver o lançamento. Eu vou estar lá presente. Ah, que legal. Lista de best-seller. Amém. Com a sua ajuda, com a ajuda da audiência do Talks by Léo, se Deus quiser. E até o próximo podcast que você voltar aqui comigo, não terá mais né. Ó,
Então, ó, gente, vocês vão ter que me ajudar a cobrar. Você que chegou até o final é porque você é um consumidor leal do podcast do Léo. Então vamos fazer esse combinado para ajudar? Comenta nos vídeos assim, ó, Léo, cuidado com o Né. Nesse aqui você falou menos, ainda tá falando. Porque ele lê os comentários, daí ele vai cada vez mais tomando consciência. Vai chegar um momento, eu tenho certeza, que você vai conseguir fazer um podcast inteiro sem Né. E vai ser muito top. Vamos lá. Tô me policiando aqui. Dá pra perceber, você tá usando 100% da capacidade cerebral. E tem um ponto aqui interessante que aquelas brincadeiras, os exercícios que você fez, uma coisa que eu tava pensando é que em algum momento pode ter academias, né, para exercitar o cérebro em relação a tudo que você mostrou aqui, né? Quer dizer que se eu tivesse uma franquia de oratória, você gostaria de ser um franqueado porque você acha que é um bom negócio? Eu não sei se eu seria um franqueado, eu seria um aluno. Seria um aluno? Porque eu tenho visto algumas discussões sobre inteligência artificial, algumas pessoas falando que o uso excessivo da inteligência artificial pode atrofiar o nosso poder de pensar profundamente. E que vai ser normal ter academia de exercícios para o cérebro, assim como temos academia de exercício para o físico. Legal. Então, ó, aguarde os próximos passos do professor. Em breve, Academia da Voz, aí vai estar disponível para você. Giovanni, obrigado. Sucesso. Tamo junto, Léo. Gratidão pelo carinho, por me dar esse espaço aqui. Você que ficou até o final, ó, convite pra você ler Como Falar Bem e Ficar Rico. Melhor livro que você já leu na vida no tema de comunicação e de verdade, vai te ajudar muito. Galera que chegou até aqui, obrigado pela presença. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu.